Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento. E antes de fazermos a leitura da palavra, hoje é um culto de ceia, e toda Santa Ceia eu me lembro de uma passagem muito marcante. Uma passagem bem conhecida dos irmãos, que é o domingo da ressurreição. Por que essa passagem é tão marcante? Porque os irmãos sabem, lembram, que Jesus ele é crucificado na sexta-feira, ele morre na sexta e é sepultado, e fica no túmulo a sexta, o sábado, e no domingo pela manhã, algumas irmãs, mulheres, vão até o encontro daquele corpo no sepulcro. Só que, para surpresa delas, quando elas chegam lá, a pedra que selava o túmulo tinha sido removida. E as irmãs começaram a imaginar logo que alguém poderia ter subtraído, tirado o corpo de Jesus que estava ali. E quando elas entram e não encontram o corpo, elas têm a certeza que o corpo de Cristo tinha sido capturado, raptado, roubado daquele lugar. O que elas tinham feito é esquecido da promessa. Jesus fez uma promessa, e a promessa dele é que ele morreria para que os nossos pecados fossem perdoados, mas ele também fez a promessa de que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e elas esqueceram disso. Mas o Senhor não deixa que as suas promessas se percam. E a palavra de Deus diz que um anjo aparece àquelas mulheres e faz uma das perguntas mais importantes da palavra de Deus. O anjo se dirige àquelas mulheres e diz: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Meus irmãos, isso é muito tremendo, maravilhoso, porque o nosso Redentor, ele vive. E ele fez uma outra promessa, e a promessa é que um dia ele vai voltar, mais uma vez, para ter o encontro com a igreja do Senhor. E para todo sempre, nós estaremos com ele, de eternidade em eternidade, amém? Sem perca de tempo, abra agora a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos fazer a leitura do versículo de número 9. Gênesis, nosso primeiro livro, capítulo de número 3, versículo de número 9, uma passagem também bem conhecida da igreja, que diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Na Nova Almeida atualizada, a NAA, ela é mais completa, é mais clara, porque ela diz o seguinte: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa é a passagem que nós temos para meditar nessa tarde, amém? Uma passagem bem conhecida porque ela narra a queda do homem e narra também o projeto de salvação que o Senhor estabeleceu para toda a humanidade. Eu fiz questão de fazer a leitura no texto da Almeida atualizada, a Nova Almeida atualizada, porque ela deixa mais claro o texto. Por que ela deixa mais claro? Porque dá a entender que Deus, e a narração do texto ela descreve justamente isso, que os irmãos devem lembrar que Deus cria um jardim, que Ele cria o universo primeiramente, cria todas as coisas, planta ali um jardim e coloca um homem para cuidar desse jardim. Esse primeiro homem se chama Adão, na nossa tradução. E de Adão, ele tira uma mulher que se chama Eva. E esses dois são colocados no jardim para cuidar daquilo que o Senhor criou, estabelecendo a eles o ofício, a responsabilidade de cuidar da criação, de nomear os bichos, de tomar o controle, o governo sobre toda a criação.
mas ele coloca uma única coisa que eles não poderiam fazer, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A única vedação, a única lei estabelecida por Deus ao homem é que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, a palavra de Deus nos mostra que a serpente seduz Eva a comer do fruto e, consequentemente, ela oferece esse fruto a Adão, que também, por sua vez, irá comê-lo, quebrando o mandamento que o Senhor havia estabelecido. E uma vez que eles comem desse fruto, a palavra de Deus diz que os seus olhos se abrem, e a Bíblia diz que eles reconhecem, eles percebem que estavam nus e se envergonham da sua nudez e procuram um esconderijo. Mas o texto é muito mais claro. O texto diz que, fugindo da presença de Deus, Adão vai se esconder entre as árvores. Veja que não é apenas uma ocultação da nudez. Adão está fugindo agora da presença de Deus. E ele foge porque ele reconhece que ele quebrou o mandamento do Senhor, ele quebrou aquilo que o Senhor havia estabelecido. E a riqueza do texto é tão maravilhosa que diz que o Senhor vem ao encontro de Adão, como já era de costume. Em algumas traduções fala da viração do dia. E quando ele chega ali, ele pergunta por Adão. Alguns interpretam assim, só que o texto não dá essa interpretação. Deus não está perguntando, cadê o Adão, cadê o Adão? Não, isso seria na verdade uma heresia. Por quê? Porque veja só, os irmãos que estudam, os irmãos que leem a palavra de Deus e os irmãos que fazem um estudo mais sistemático da palavra de Deus já devem ter visto em algum momento o estudo do que a gente chama de teologia sistemática. Na teologia sistemática a gente estuda vários ramos, várias áreas que a gente divide as escrituras para poder ter uma compreensão melhor. E uma delas é o estudo que a gente faz acerca de Deus. E nesse estudo que a gente faz acerca de Deus, a gente aprende que Deus tem certos atributos. E esses atributos nós dividimos basicamente em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que pertencem a Deus, mas que Ele também compartilha com a sua criação. Como, por exemplo, o amor. Isso é um atributo de Deus, mas que nós também temos em alguma medida. Deus tem imperfeição e Deus nos dá esse mesmo amor, só que em uma medida menor. Isso é um exemplo de atributo comunicável. A inteligência é um atributo de Deus, mas que também nós, como seres humanos, compartilhamos em alguma medida. Mas há também aqueles atributos que nós chamamos de incomunicáveis, que são atributos próprios de Deus, que Deus não compartilha com a sua criação. É exclusividade de Deus. E um desses atributos é a onisciência. E o que é a onisciência? A onisciência, ela reúne basicamente 3 características. Quando nós dizemos que Deus é onisciente, queremos com isso dizer que Deus conhece as coisas do passado, as do presente e as do porvir, em sua totalidade. Por isso que Ele é onisciente. Onisciente é aquele que sabe todas as coisas. Onipresente, que é um outro atributo incomunicável de Deus, é estar em todos os lugares ao mesmo tempo e por completo. Não por partes, não de maneira virtual, mas presencial, onipresença. E a onisciência de Deus nos ensina que se Deus sabe as coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que vão acontecer, seria impossível que Deus não soubesse aonde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava, porque Ele tinha criado o mundo e tinha colocado Adão ali, e Ele sabia onde Adão estava. A pergunta não é para Deus, a pergunta é para o homem, se o homem sabia onde ele estava. Deus está perguntando a Adão o seguinte: você sabe aonde você está, Adão? Não é ele perguntando, cadê o Adão, cadê o Adão? Não, o texto diz que ele chama o homem
e pergunta ao homem. O homem já estava na presença de Deus quando ele chama. E ele pergunta o quê? Onde tu estás? Aí alguém olha e diz assim, mas seria uma coisa quase sem sentido, porque se o homem já está na frente dele, por que ele estaria perguntando onde é que tu está? O senhor não está me vendo não, eu estou aqui. Seria a coisa mais lógica, mas não é essa a pergunta. A pergunta é mais profunda, irmãos. Como eu disse, a onisciência ela é um dos atributos incomunicáveis de Deus. E que a palavra de Deus, ela dá testemunho. Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 139. Veja só. Nós temos evidências na palavra de Deus que comprova esse atributo. Salmo de número 139. Ele fala de onipotência, onipresença e da onisciência de Deus. O salmista, no Salmo de número 139, verso 1, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha que coisa maravilhosa. Sondar é uma investigação meticulosa que é feita para se descobrir coisas que aos olhos, ao olhar superficial, não se pode conhecer. E o texto está dizendo que o Senhor nos sonda, Ele nos investiga, Ele vai no profundo da nossa alma, Ele conhece o que está no íntimo, aquilo que não está aparente. Porque na aparência a gente pode apresentar coisas que na intimidade ela não corresponde à realidade. Pela aparência nós podemos apresentar uma alegria que dentro do nosso coração pode não existir. Na aparência nós podemos apresentar uma falsa alegria, uma falsa satisfação, uma falsa paz que dentro da nossa alma não corresponde à realidade. Mas o Senhor nos sonda e Ele conhece o nosso coração. Como diz a palavra de Deus, Ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o aparente. Deus conhece e sonda o nosso coração. Mas Ele não sonda e não conhece nesse sentido de investigação contínua, porque Ele já sabe quem nós somos. Por isso que Ele diz, Ele sonda, mas Ele também já nos conhece. E conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas intenções, os nossos desejos. Ele conhece tudo isso. Não há ninguém que te conheça melhor do que Deus. Deus te conhece perfeitamente. No verso 2 ele diz: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. No verso 3 ele diz: cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha só que coisa maravilhosa. Porque ontem eu tive a grata satisfação de completar mais um ano. E aí as minhas irmãs fizeram lá, trouxeram um bolo para a gente cantar parabéns e colocaram lá no bolo uma verdade eterna, que eu sou o mais velho, né? Só que aí o bolo dizia o seguinte: não é que é o mais velho, é da safra melhor, certo? Elas é que é da safra mais ou menos, eu sou da safra melhor. É como um vinho, quanto mais velho vai melhorando, entendeu? E aí a minha mãe, a gente conversando, ela relembrando a época que eu saí de casa, né? Estou quase que nem aquela dupla sertaneja. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: saí de casa na rebeldia, e a minha mãe não sabia para onde é que eu ia, nem por onde é que eu andava, nem o que eu estava fazendo. Por mais que ela me amasse, ela não tinha a capacidade de estar comigo todos os momentos da minha vida. Eu sei que tem irmãos que ficam chateados porque às vezes não recebem uma ligação do irmão da igreja perguntando como é que eles estão, onde é que eles estão, o que é que estão fazendo, se estão precisando de alguma coisa. Às vezes você fica chateado porque você esperava que houvesse um acompanhamento mais presencial, mas nós somos seres humanos, irmãos, e nós não temos a capacidade de conciliar
vários setores da nossa vida ao mesmo tempo. Nós não somos dotados da onipresença. Nós não podemos acompanhar todos os dias e a cada momento cada um dos irmãos. Por mais que eu ame a todos que eu conheço, que estão mais próximos de mim, a minha filha, as minhas irmãs, a minha esposa e todo o povo de Deus que está mais próximo, que a gente já se conhece, eu não tenho a capacidade de acompanhá-los e nem tenho condições de dar a assistência que cada um merece, porque nós somos humanos, limitados, condicionados à nossa natureza e não podemos fazer isso. Então entenda que você está tratando com pessoas, com seres humanos. Não fique chateado se alguém não te convidou, não te ligou, não perguntou como é que você está hoje, porque independente de todas essas coisas, o salmista garante: Deus nos conhece, Deus está conosco e acompanha nós em todos os caminhos. Aquele que é o mais importante da nossa vida já está conosco. O restante é bônus. Quando você recebe uma ligação, é bônus. O fato delas terem lembrado do aniversário é um bônus. Deus já me deu a vida e isso é o suficiente. No verso 4 ele diz: sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Você nem falou, Deus já sabe o que você quer. Deus já sabe o que é que você precisa. E Deus sabe traduzir a tua fala. Como assim traduzir, irmão Carlos? Porque às vezes a nossa boca pede coisas que o nosso coração não quer. Às vezes pela amargura, pela tristeza, nós pedimos coisas que, se Deus nos desse, nós nos arrependeríamos amargamente. É por isso que a Bíblia diz que Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, mas Ele dá tudo conforme a sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então Ele sempre vai nos dar o melhor, porque isso faz parte do caráter dEle. E Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, e às vezes o que nós precisamos é a escassez. Parece uma coisa difícil, mas às vezes é assim. Eu me lembro que uma época, novo convertido, já na igreja, eu tive que fazer uma cirurgia e passei cerca de 6 meses sem poder trabalhar. Na época eu era autônomo, tudo dependia do meu trabalho, pensava eu, porque eu imaginava, se eu parar de trabalhar, aí vai faltar o dinheiro para pagar as contas, não vou ter dinheiro para me alimentar, nem alimentar minha família, já casado, com uma filha pequena, tendo que tomar leite, já muito nova, e aí? Não posso parar. E Deus me mostrou que eu podia parar, porque nada daquilo dependia de mim. Eu sou apenas o mordomo, o administrador. A fonte é o Senhor. E eu passei esses 6 meses, e durante esses 6 meses, não atrasei nenhuma conta de água, não atrasei nenhuma conta de energia, não faltou alimento na minha casa, não faltou o leite da minha filha. E eu percebi que os recursos vêm de Deus, não é da força do meu braço, não é da minha inteligência, não é da minha capacidade de vendas, não é dos números de clientes que eu tenho, é o Senhor que nos mantém todos os dias. E durante esse período, às vezes eu ficava sozinho em casa e batia aquela tristeza, não estava podendo vir aos cultos, e aí eu dizia: Senhor, por que o Senhor não manda um irmão, pelo menos um, para vir aqui orar? Não estou dizendo que os irmãos não foram, mas tinha dia que eu queria que alguém aparecesse lá para orar comigo, para fazer a leitura da Bíblia, para a gente conversar, para poder distrair a mente. E Deus não mandava ninguém. E eu ficava entristecido, aborrecido com os irmãos. Eu digo: rapaz, esses irmãos não são crentes não, viu? Esse povo são tudo falso. Fica mandando parabéns para a gente, mas o Pix, que é bom, nada. Os presentes cada dia mais diminuindo. Eu digo: meu Deus do céu, é demais. Eu digo: cadê os irmãos?
nada dos irmãos aparecer. E eu passei, aquilo ali me entristeceu num primeiro momento, mas a Bíblia diz que por meio da prova, o Senhor produz a experiência e a paciência e a perseverança. E depois de tudo aquilo passado, eu entendi que Deus não mandou ninguém lá, naqueles dias que eu chamei, que eu pedi, porque Ele queria que eu ficasse totalmente dependente dEle. Ele disse: tu está precisando de quê? Senhor, eu estou precisando de conversar. Ele disse: pois eu estou aqui. Não, eu estou precisando de uma companhia. Pois eu estou do teu lado. Eu estou precisando de ajuda. Ele disse: pois eu estou com a mão estendida. Entendeu, meu irmão? Então pode faltar o irmão Carlos, pode faltar o pastor César, pode faltar o irmão A, B ou C, mas a presença de Deus é contínua na tua vida. E Deus até entende a tua angústia, porque eu sei que tem pessoas que às vezes na angústia pedem até a morte. Senhor, eu queria morrer, eu não queria mais viver nesse mundo, eu não queria mais estar aqui, e eu acho que se o Senhor me matasse agora seria melhor. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda. E Ele sabe que esse grito pedindo morte, na verdade é um grito por socorro. E Ele está dizendo: aguenta mais um pouco, espera mais um pouco. Porque o que vai vir na tua vida não é a morte, é vida. E vida com abundância. No verso 5, ele diz: tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Porque nós estamos falando do conhecimento de Deus acerca da nossa natureza. Então, como eu disse, ninguém nos conhece mais do que Deus. Então Deus sabe das nossas fraquezas morais. Deus sabe dos nossos pensamentos. Deus sabe dos nossos pecados. E aí eu te pergunto, se o teu amigo, a pessoa mais próxima de ti, conhecesse você como Deus conhece, sabendo de todas as suas fraquezas, sabendo das coisas que você diz, do que você faz, será que essa pessoa continuaria do teu lado? Dizem que se as pessoas soubessem o que uns pensam dos outros, não haveria 2 amigos no mundo. Se todo mundo soubesse o que o outro está pensando acerca de si, não haveria 2 amigos do mundo. Porque às vezes você tem um amigo muito chegado, mas aí você começa a pensar assim: rapaz, mas esse cara está pisando na bola. Essa pessoa está fazendo besteira. Esse camarada é cheio de trambicagem, é um negócio meio amarrado. Se ele soubesse o que você pensa acerca dele, será que ele continuaria sendo seu amigo? A gente não tem equilíbrio emocional para isso. E a tendência é o quê? Quando você começa a descobrir coisas ruins acerca de alguém, a tendência é você se afastar. Vou me afastar porque eu não vou ficar relacionada, não quero ligar a minha figura a essa pessoa, porque essa pessoa tem um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio moral, é uma pessoa que não tem confiança, que não se dá confiança, então eu vou me afastar. Mas Deus é diferente. Deus, conhecendo quem nós somos, sabendo dos nossos pecados, os passados, os presentes e os por vir, a Bíblia diz que Ele continua ao nosso lado. Ele nos cerca, Ele está nos protegendo a todo momento, mesmo a gente sendo mal, mesmo cometendo pecado, mesmo indo contra a vontade de Deus, mas o Senhor não nos fulmina. A Bíblia diz que Ele nos cerca com a sua bondade e coloca a sua mão sobre nós, nos protegendo e nos guardando, não porque Ele concorda com as nossas práticas pecaminosas, mas porque Ele está nos dando o quê? Salvação. Um momento para você refletir e dizer: aonde é que você está? Porque essa é a pergunta: aonde é que você está? Reflita onde você se encontra. E note, a pergunta não é uma pergunta geográfica. Não é onde você está num lugar geograficamente localizado. É uma questão espiritual. No verso 6, o salmista, diante de toda essa maravilha, ele chega à seguinte conclusão:
tal ciência é maravilhosa para mim. Por quê? Porque ela é tão alta que eu não posso atingir. Como é que eu posso entender que Deus, me conhecendo, sabendo das minhas fraquezas, sabendo dos meus pecados, ainda assim Ele me cerca e põe a sua mão sobre a minha vida? Não dá para entender. É por isso, meus irmãos, que eu digo que a salvação na nossa vida não é mérito. A salvação na nossa vida é graça, favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele enviou o seu único Filho para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos gozar da sua alegria e salvação. E Adão fez o que todo homem, quando peca, faz: fugir da presença de Deus. Todo homem, quando peca, ele quer fugir da presença de Deus. Se ele tiver o mínimo de reverência à palavra de Deus e um temor ao Senhor, a primeira coisa que ele faz é fugir da presença de Deus. Uma pessoa, quando ela tropeça, ela está na igreja, mas ela comete algum pecado, a primeira coisa que ela faz é começar a deixar de vir aos cultos. Ela não começa a frequentar tanto o culto e vai se afastando, até que ela rompe totalmente a sua aliança com Deus, e ela foge e vai se esconder. Adão se escondeu atrás das árvores para fugir da presença do Senhor. Outros se escondem em relacionamentos, outros se escondem no trabalho, outros se escondem nos estudos, outros vão se escondendo em lugares para fugir da presença de Deus. E aí você pergunta: irmão, você não veio mais? Não, irmão, é porque eu estou muito ocupado, estou estudando, estou trabalhando. Está se escondendo, irmão. Aonde é que tu está? Aonde é que você está? Essa é a pergunta. Você está diante de Deus ou você está escondendo-se da presença de Deus? Porque eu quero lhe dizer que isso pode até justificar para os homens, mas não engana Deus. Deus nos conhece, nos sonda. Mas Adão podia se esconder de Deus? Não, nem nós. Olha o que é que diz o salmista, no verso 7 em diante: para onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da sua face? O salmista pergunta, ele diz: será que tem como a gente se esconder de Deus? Será que dá para a gente fugir da presença dEle? De um lugar onde Deus não vai me encontrar? No verso 8 ele diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, pegou o avião, vou para o outro lado do mar, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. No verso 11 ele diz: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Já sei, vou me esconder num lugar bem escuro, numa caverna, num lugar onde a luz não penetre. No verso 2 ele diz: nem ainda nas trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não tem como fugir de Deus, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra contemplando. Ele enxerga, Ele te vê, Ele sabe aonde você está, Ele sabe aonde você está escondendo. E aí no verso 13 ele diz: pois possuíste o meu interior e entretecestes no ventre da minha mãe. E a partir daí o salmista começa a falar que antes de como ele tinha sido criado, Deus já sabia quem ele era. Antes que os seus ossos fossem formados no ventre da mãe, Deus já sabia quem era o salmista, Deus já sabia quem era eu, Deus já sabia quem era você. Então aí está a prova da onisciência de Deus. O salmista vai chegar à conclusão que Deus não só sabia antes dele nascer, como Deus já havia determinado o que ele iria fazer depois de nascido.
todos os meus dias estavam contados e determinados no teu livro, como diz a palavra de Deus. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Se Deus sabe de todas as coisas, e Adão estava na frente dele, o que essa pergunta quer dizer? Quando Deus pergunta a Adão, onde é que tu estás? O que é que ele está perguntando? Ele não está perguntando o local. Ele não está perguntando aonde Adão estava se escondendo. E a resposta de Adão é o quê? Veja aí, voltando ao texto de Gênesis capítulo 3. Olha a resposta de Adão. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Aonde é que tu está? Adão responde: ele se encontrou nu. Foi isso que ele se encontrou. E o tema da perdição é um tema que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Porque Adão foi o primeiro a se perder. Depois a palavra de Deus vai falar do povo que se perde, e os profetas chamam o povo a voltar-se para Deus. Isaías vai escrever dizendo que o povo estava tão perdido que não conhecia, nem reconhecia mais a voz do seu Senhor. Estava pior do que um burro, estava pior do que um animal que conhecia a voz do seu Senhor. Esse povo estava tão perdido que não já reconhecia mais a voz de Deus. Esse povo se perde e no Novo Testamento Jesus olha para o povo e diz que esse povo é como um rebanho sem pastor. É um povo perdido. No livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que a igreja de Éfeso se perde no seu zelo, esquecendo do primeiro amor. E o Senhor manda ela reconhecer, lembrar da onde ela tropeçou e voltar ao seu primeiro amor. O tema da perdição perpassa todo o Antigo e Novo Testamento. E como foi dito na semana passada aqui, pela ministração do irmão Danilo, uma ministração maravilhosa, mas eu quero deixar aqui uma advertência, é um conselho, né? Que ele ministrou, coisa maravilhosa. Depois ele inventou de cantar. Assim diz eu e não o Senhor. Fica na palavra. Conselho de amigo, né? Não vai muito longe não. Não é que você canta ruim, é porque os nossos ouvidos ainda não estão preparados. Mas depois da glória vai ficar um negócio maravilhoso. Mas é depois da glória. Agora deixa para os irmãos, a Quessinha já está afiada, os irmãos aqui já dão de conta. Cada um no seu quadrado. É um conselho. E o irmão Danilo falou aqui sobre o filho pródigo. E os irmãos devem lembrar, espero que lembre, porque foi domingo. Se você já esqueceu, meu irmão, você tem que procurar um médico, né? Isso é um sinal de Alzheimer, só pode ser. Você já esqueceu a palavra que o irmão pregou no domingo, não tem condições. E naquela palavra o que é que o texto falava? O texto falava de um jovem que pegou toda a riqueza que o pai tinha lhe dado como direito de herança e vai embora para uma terra distante. E nessa terra distante ele gasta tudo que tinha, vem uma grande fome e ele agora começa a passar necessidade. O que é que ele procura? Ele procura um emprego, vai atrás de um trabalho. E os criadores de porcos colocam ele para cuidar desses porcos. E o texto diz que lá, passando por toda essa necessidade, a Bíblia diz que ele tem o quê? Vontade de comer as bolotas dos porcos. Mas nem essas
os homens deixam ele comer. Aí vem a parte mais interessante, meu irmão. A parte mais interessante, se você puder abrir aí, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, isso aqui é um texto maravilhoso. Lucas capítulo 15, versículo 17. Olha só, depois de toda essa situação, aquele jovem achava talvez que estava por cima da carne seca. Agora eu tenho dinheiro, agora eu posso farrear, agora eu posso curtir, agora eu posso aproveitar. Não tenho mais pai para estar dizendo o que é que eu tenho que fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, o que der na telha. Agora é farra, é brincadeira, é oba-oba e é comigo mesmo. Depois que ele passa por todo esse processo, quando ele chega no fundo do poço, aí o texto em Lucas 15, 17 diz: então, caindo em si, olha só, então caindo em si, é só depois que ele passa por todo esse processo que ele consegue reconhecer a pergunta de Deus a Adão: aonde é que tu está? Ele diz: eu sei onde é que eu estou. Eu estou aqui na miséria, sem pai, sem recurso, sem família, pedindo para comer bolotas de porcos, desejando as bolotas de porcos. E aí ele diz: enquanto na casa de meu pai os trabalhadores têm fartura de comida. Naquele momento o filho reconheceu e descobriu aonde ele estava. E eu lhe pergunto: a ficha já caiu? Você já caiu em si? Você já sabe dizer onde é que você está? Porque eu comecei a mensagem perguntando: aonde é que você está? Aonde é que você está? Você está na presença de Deus ou você está distante de Deus? Você está na casa do pão ou você está desejando a comida dos porcos? Porque tem gente desejando a comida dos porcos, meus irmãos. Meus irmãos, você não é um porco. Você não foi feito para ser porco, você é filho. E só quando você cair em si e descobrir aonde você está, é que você vai poder voltar. Porque quando o filho caiu em si e conseguiu responder essa pergunta: onde é que eu estou? Eu já sei onde é que eu estou. E eu sei também aonde é que o meu pai está. E aí o texto diz o quê? Que ele prepara um discurso. E o discurso é o quê? Vou voltar e vou falar com meu pai. E quando eu encontrar com ele, eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como um servo, como um trabalhador. E ele vai ao encontro do pai. O pai continuava no mesmo lugar, como Deus continuava no mesmo lugar. Quem se perdeu, meus irmãos, não foi Deus, quem se perdeu foi a humanidade. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos perdemos. Mas eu quero dizer que Deus ainda está no mesmo lugar. Deus não está perdido nem vagando, Ele está no mesmo lugar. E o pai estava no mesmo lugar porque ele estava esperando, contando que um dia o filho caísse em si. E a Bíblia diz que quando o filho vem, o que é que ele faz? Ele se levanta, corre e vai ao encontro do filho. E o abraçando e o beijando, o filho então tenta expressar o discurso que tinha feito. E aí ele começa a dizer: pai, eu pequei. Só que o discurso é interrompido. E o pai diz o quê? O pai interrompe o discurso do filho dizendo: tragam vestes novas, tragam as sandálias, tragam um anel e coloquem no dedo, matem um cervo, matem um animal lá gordinho, para a gente preparar uma festa. Por quê? Porque o meu filho estava morto, mas ressuscitou. Estava perdido, mas se encontrou. Meus irmãos, o pai não podia fazer muita coisa a não ser esperar pelo dia que o filho caísse em si e soubesse reconhecer onde ele estava e voltasse para a presença do pai. Eu espero que nessa noite
tenha pessoas que tenha dado estalo, que os seus olhos tenham sido abertos e você saiba agora aonde você está. Pastor, eu estou no melhor momento da minha vida. Passei no concurso, estou trabalhando, estou numa empresa bacana, estou com uns negócios indo de vento e polpa, eu estou bem. Aonde é que você está? Não é onde é que você está do ponto de vista social, econômico, geográfico, é onde você está do ponto de vista espiritual. Em relação a Deus e o projeto que Deus tem na tua vida, aonde é que você está? O que é que você tem feito? Você tem se escondido? Caia em si, meu irmão. Abra os seus olhos. Deixe de se enganar. Você está se escondendo. Volta para a presença de Deus. Porque quem foi embora não foi Deus. Deus me abandonou. Não! Deus continua no mesmo lugar. No lugar em que ele tinha um encontro com Adão. Mas não foi Adão que se perdeu, então é Adão que tem que voltar. Deus continua no mesmo lugar, meu irmão. Se você se extraviou, se você se afastou da presença, é você que tem que voltar, porque Deus continua no mesmo lugar. Vamos ficar de pé para a gente encerrar, que o tempo já foi embora.